missionária recebe uma proposta irrecusável, só que ela rejeita para não manchar o ministério de missões. Veja comigo esse testemunho tremendo, irmãos. Estava atendendo uma agenda em um estado, e eu preciso contar isso para vocês, são coisas que eu falo para os alunos do curso de missões. Quando eu terminei a ministração, era uma conscientização missionária, então é um evento assim que é muito emocionante. A gente termina chamando as pessoas à frente, aí oramos, é um momento de muita emoção. Terminou a ministração, eu estava ali tirando foto com os irmãos, aí se aproximou um senhor, chorando muito emocionado. Esse senhor estava segurando nas mãos a chave de um veículo, um SUV. E ele chegou diante de mim, chorando muito, e disse assim: missionária, venha comigo aqui ao lado do templo. Fui com ele pela saída lateral. Ele mostrou um carro bonito, um carro zero, um carro grande. E ele disse assim: este carro aqui, eu quero que a irmã leve, é seu. Espere aí, fiquei ouvindo, esperei ele se acalmar, mandei buscar uma água, ele tomou a água. Eu disse: irmão, quantos carros o senhor tem? Só tenho este. Irmão, este carro está quitado? Não, senhora, mas eu vou quitar, eu vou pagar as prestações. Sim. O senhor tem condições de pagar a prestação de 2 carros? Não, senhora. Eu vou quitar esse, depois eu compro outro. Para que o senhor usa esse carro no seu dia a dia? Eu deixo as crianças na escola, deixo a esposa no trabalho, pego as crianças na escola, levo as crianças para casa, depois eu pego a esposa no trabalho e trago a esposa para casa. Como o senhor vai fazer isso sem o seu carro? Ele disse: eu ainda não pensei nisso. Irmão, o senhor não pode pagar 5 anos de dívida com missões em 5 minutos. Pegue o seu carro, o carro é seu. A partir de hoje, seja um intercessor. A partir de hoje, seja um contribuinte. A partir de hoje, seja uma testemunha viva de um Cristo vivo. Eu não posso me aproveitar de sua emoção, porque o céu não se agradaria de mim. Fique com o seu carro. Dei um abraço nele, orei por ele e ele foi embora. Preste atenção nisso. Você não precisa e não deve se aproveitar de todas as oportunidades. As ofertas que você recebe são para a glória de Deus e prejuízo do inferno. Não causam sofrimento a ninguém. Você vai causar sofrimento ou escândalo, agradeça e diga não. Deus tem meios de te abençoar, de modo que não haja escândalo, prejuízo ou problema a terceiros. Aí eu tenho um colega que conheço de vista, foi pregar em uma cidade do Pará, terminou a pregação, um irmão muito emocionado, chamou ele e deu a chave do Palio 95, disse: meu irmão, receba. O missionário não perguntou nada, pegou a chave e foi para o hotel. Mas quando ele acordou de manhã, o irmão estava lá na porta. Irmão, eu dei num momento de muita emoção, eu preciso do meu Palio. O senhor pode me devolver? O missionário disse: negativo. O senhor já deu, é meu. Eu não vou lhe devolver. Não devolveu. Saiu da cidade, perdeu o controle do carro. Na primeira curva, ele se chocou com uma árvore centenária. O carro foi perda total. O missionário quebrou umas 2 costelas, quebrou a cabeça, quebrou o nariz. Seria muito bom se o resultado para os aproveitadores fosse tão rápido, né? Se a colheita fosse tão imediata. Às vezes não é. Aí ele acha que está se dando bem e continua. Nós temos um código de ética e de conduta que o céu espera que nós obedeçamos, para que o céu continue investindo em nós.
Fui pregar no Amazonas, uma adolescente veio falar comigo depois do culto. Meu celular estava com a tela quebrada e uma fita atrás. E ela chegou para mim com um celular e disse assim: irmã Kelly, esse celular aqui não foi lançado ainda. O meu pai viajou para os Estados Unidos, ele é amigo do sócio dessa empresa. Só tem 2 no Brasil. Eu queria lhe dar esse celular. Irmãos, é muito fácil nós simplesmente recebermos. Eu perguntei para a moça: quantos anos você tem? Ela disse 15 anos de idade. Você não pode me dar esse aparelho. Minha filha, eu nunca tive um pai que me desse nada. O seu pai lhe deu algo exclusivo. Ele trouxe dos Estados Unidos para você. Valorize o que seu pai lhe deu. Obrigada por sua disposição em me abençoar, mas eu não posso aceitar. Orei por ela e nós estávamos fazendo um lanchinho assim na feira, na porta do templo, na Feira das Nações. E dali a meia hora ela chegou com um senhor muito bonito, muito bem vestido. E ela disse: aquela ali, papai. Amados, esse homem poderia estar lá para pegar de volta o celular se eu tivesse recebido. Eu poderia passar esta vergonha diante de todos que estavam ali. Mas ele foi lá e disse: olhe, quando minha filha entrou para a crença, eu disse para ela: minha filha, lá só tem ladrão e aproveitador. Mas ela quis vir, não proibi. Mas hoje ela chegou e disse: papai, ofereci o celular para a missionária que estava no culto. Ela não quis e mandou eu valorizar o Senhor e as coisas que o Senhor me dá. Ele disse: então eu vim aqui segurar na sua mão. Eu não vou mais dizer isso. Não tem só ladrão e aproveitador. Tem pessoas honestas também. Estou revendo o meu conceito. Missionário, você é a melhor ou a pior propaganda para o Evangelho que a tua família, teus amigos, tua igreja, tua comunidade verá. Não tem um anjo com uma espada flamejante nas tuas costas te obrigando a ser missionário. Você não... ou eu faço missões, eu morro. Em algum momento você concordou em fazer parte desse exército. Agora viva à altura das ordens dadas pelo comandante. Viva à altura. Uma senhora me telefonou. Ela disse: eu tenho 87 anos, quero deixar os meus bens para a irmã, para missões. A senhora tem filhos? Tenho 3 ingratos, vou deserdar todos 3. Aí eu quero que meu advogado entre em contato com o seu advogado para podermos organizar a documentação. Ela disse: é um grande patrimônio. Eu disse: amada, qual a sua idade? 87 anos. Certo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando a senhora morrer e os seus filhos procurarem o espólio e verem que a senhora repassou em vida o seu patrimônio para mim e para o Campos Brancos, a manchete do jornal provavelmente vai ser: missionária engana a idosa e rouba todos os seus bens. A missionária se aproveitou da minha mãe e tirou dela tudo que ela tinha, nos deixando sem nada. Eu disse: irmã, eu não posso fazer esse desserviço à missão. Eu não posso expor o meu Senhor a um escândalo desse. Eu não posso receber os seus bens, a não ser que a senhora converse com seus 3 filhos, eles estejam cientes, e a senhora doe uma parte em concordância com eles. Óbvio que eles não concordaram, não houve doação nenhuma, mas também não houve escândalo. O que é para chegar, chega por vias limpas, irmãos. Chega sem dor, sem prejuízo. Não nos aproveitemos da emoção de ninguém. Como o meu tempo hoje é curto e não dá para ministrar o assunto que eu queria ministrar, porque o avião não espera, eu tirei essa manhã esse pequeno espaço para esse aconselhamento, para lembrar os irmãos
acerca desse código de ética e de conduta, para aconselhá-los, para que vivam à altura do ministério que receberam. E para lembrá-los que há recompensa para a obediência. Não siga o fluxo. Não faça como os outros têm feito. Nós somos diferentes. O Senhor tem chamado pessoas diferentes para agir de maneira diferente. Eu estive pregando na Bahia, quando eu terminei a manhã missionária, aí tinha um missionário assim, mais famoso, mais conhecido, e ele ministraria à noite. Eu estava com as plenárias da manhã, normal. Eu terminei de falar, ele estava presente. Quando nós chegamos no hotel, ele disse: eu preciso conversar com você acerca de uma falha muito grave que eu vi na sua palavra hoje. E eu fiquei apavorada. Eu disse: meu Deus, será que eu cometi algum erro teológico? Será que eu ensinei alguma inverdade? Será que... Meu Deus, eu disse: meu irmão, então, vamos conversar logo, porque eu fiquei preocupada. Nos sentamos juntos, assim. Ele disse: há um erro grave no seu discurso. Qual erro? Você diz assim: o Deus das missões me sustenta. Você diz assim: o meu Senhor supre minhas necessidades. Você diz assim: Deus das missões é fidelíssimo e responsável. E eu fiquei procurando o erro teológico, né? Meu Deus, e em que eu errei? Ele disse: as pessoas não querem lhe dar dinheiro ouvindo esse discurso. As pessoas não vão querer lhe abençoar financeiramente se estão ouvindo você dizer que você está bem. Ele olhou para o meu sapato e disse: você não deveria vir com esse sapato bonito. Você não tem um sapato mais velhinho para você vir? Você não devia vir com esse vestido. Tinha que vir com uma roupa mais simples. Você não devia ter feito o cabelo para participar desse evento. Você só amarra com um elástico. Aí quando você vai se portar diante das pessoas, irmãos, veja isso. Isso é muito sério. Ele disse: abaixe seus ombros. Aprenda a fazer o espetáculo. Faça a pausa dramática. Chore. Diga assim: se não me ajudarem, o Campos Brancos vai falir. Diga assim: se vocês não me derem tudo hoje, os missionários não terão almoço. As crianças dormirão chorando de fome. Irmãos, o meu coração começou a ficar despedaçado com o que eu estava ouvindo. Pessoas se aproveitando da missão para querer aumentar o seu patrimônio pessoal, como se Deus estivesse morto e o meu ministério dependesse de mim e dos meus enganos e manipulações. Ele disse: quanto você cobrou para estar aqui? Eu disse: eu não cobrei nada. Ele disse: outro erro. Vão lhe dar R$500. Eu pedi 8.000 pela ministração de hoje, ele disse. O que você vai fazer depois do almoço? Eu disse: eu vou dormir. Ele disse: você dorme em Maracanã. Eu peguei uma lista de todos os empresários da cidade. Chamei um diácono com um carro. E hoje à tarde passaremos a tarde inteira indo de casa em casa. Eu não saio desta cidade com menos de R$100.000. E você? Eu disse: amado, eu vou pegar meus R$500 e vou para casa. Agora tem um detalhe, tem uma diferença entre nós dois.
Eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro e vou dormir. Sabe por quê? Porque não defraudei ninguém, não roubei ninguém, não enganei ninguém, não me aproveitei de ninguém. Os R$ 500 debaixo da bênção de Deus será bênção para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para meu ministério. Os seus 100 mil roubados, os seus 100 mil roubados não pagam nem o remédio. Quando o Deus das missões te tocar e te derrubar de cima desse altar de mentiras e infâmias, Ele cuida de nós. Não precisamos gerenciar o trabalho missionário como quem gerencia um negócio qualquer. Dependência de Deus, irmãos. Como é maravilhoso depender do Senhor. E esse foi mais um testemunho da missionária Kellen Gaspar, irmãos. Aqui ela está ministrando na igreja Assembleia de Deus. Parece ser uma conferência, né, que ela está ministrando. E ela aborda um assunto muito delicado, um assunto muito importante, que é a dignidade do missionário, irmãos. Aqui eu anotei algumas coisas que ela falou, né, e vamos comentar nesse vídeo. Ela falou um pouco sobre a dependência de Deus. A palavra do Senhor nos ensina, aonde Jesus vai dizer: buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse homem, ele esperava o seu recurso do homem, né? Ele esperava o seu recurso do ser humano. Mas o Deus Todo-Poderoso, irmãos, ele está aí para suprir as necessidades. O Senhor, em nenhum momento, pede para que a gente venha ficar buscando recurso humano. Então aqui podemos enxergar um homem que já não vive mais pela dependência de Deus. Tá tão cheio de si próprio, a ganância já tomou tanto conta dele, que ele já não busca mais o Senhor, né? Não vive mais da dependência do Senhor. E é triste quando um homem e uma mulher de Deus não vive da dependência de Deus. Eu não estou falando só de questão financeira, mas de todas as nossas áreas da nossa vida. Temos que ser dependente de Deus. Necessitamos de Deus a todo momento. Infelizmente, esse homem esqueceu que precisamos de Deus. Que tem coisas, irmãos, que o homem não pode suprir, né? Pode ser que o homem supre o dinheiro, mas o dinheiro vai perecer. Mas o que vem de Deus permanece, é maravilhoso. Por quê? Porque o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada, irmãos. Então, o que adianta ele sair dali com 100 mil? Mas 100 mil que vai perecer. 100 mil que vai acabar. Mas os projetos de Deus, ele só prospera, só é abençoado. Por quê? Porque foi Deus que deu. Então, seja fiel no pouco. Eu falo sempre nos vídeos aqui que eu falo sobre missões. Eu admiro muito esse ministério. O Ministério de Missões é um ministério muito abençoado, né? Eu tenho certeza que não é um ministério fácil. Eu aqui, gravando um vídeo, eu estou fazendo o meu trabalho missionário. Só que é uma coisa, eu estou fazendo isso sentado na minha casa. Mas tem pessoas aí que estão fazendo missões, que estão longe da sua família, que estão longe da sua casa. Tudo para levar a palavra de Deus. Então é um chamado muito lindo, é um chamado muito árduo, né? Mas é honrado. E tem que permanecer sendo honrado. Aonde existe muitos que se corromperam e ainda estão se corrompendo pela questão financeira, pelo dinheiro, porque viu, né? Vê que dá para ganhar dinheiro através disso. Então quer montar tudo esse teatro, mas o Senhor conhece quem é de verdade e quem não é de verdade. E eu tenho certeza, irmãos, que a máscara de muitos vai cair. Muitos vai cair, infelizmente. Por quê? Porque não tem temor. Não tem temor pelo Senhor, não tem temor pela palavra do Senhor. E muitos vão pagar por isso, irmãos. Mas eu digo para vocês, vale a pena ser fiel. Vale a pena continuar perseverando. E mesmo que você tenha pouco, mas acredite que Deus pode transformar daquele pouco muito. A palavra do Senhor nos ensina que Ele multiplicou, né? Ele multiplicou, irmãos. Ele multiplicou os pães, ele multiplicou os peixes, e ali você viu que deu para todos se alimentar. Então pode ser que hoje o teu recurso é pouco, mas o nosso Deus, ele tem o poder para multiplicar na tua vida e as bênçãos dele ser derramadas sobre você. Hoje você tem pouco, mas você sobrevive com esse pouco, porque o Senhor está te sustentando. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida. Sobreviva com o maná do dia, né? Assim como oramos o Pai Nosso. Obrigado pelo pão de cada
dia. Agradeço o que você tem hoje, porque tenho certeza que Deus vai abençoar amanhã. E para aquelas pessoas que fazem missão, que estão no trabalho missionário, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus venha prosperar cada dia mais as missões, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e anunciado por todo mundo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, fica na paz e até o próximo vídeo.